Oi, 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 tudo bem, pessoal? Eu sou a Jana Chassoto, especialista em farmácia estética e harmonização facial. E hoje nós estamos no quadro Jana Convida, que é um quadro que eu trago convidados e profissionais que me inspiram e que eu tenho, assim, uma intuiçãozinha que podem te inspirar também. Hoje, inclusive, eu vou entrevistar, vou conversar com a minha professora querida, que foi minha prof maravilhosa, a doutora Camila, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, Lucas, Marisa, Paula. Doutora Camila já tá aí no meu aguardo, vou chamar você agora, tá, lindona? 2 minutinhos. Aqui, estão me escutando? Chamei a doutora Camila. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite para Bem, todos. Camila, quanto tempo! Você tá Pois então. linda! Ai, obrigado. Meu Deus, até estamos sem filtro aqui, né? Na cara e na coragem. Se você quiser, coloca um filtro aí, Ah, então. não tem problema. Vamos lá, né? Ai, gente, a Camila, assim, é uma alma de pessoa. Conheci a doutora Camila lá na residência em Balneário. Ela foi minha professora de fios e sustentação. Xaropeei a Camila para ela fazer meu nariz. Assim, eu já falei, Camila, você tem que fazer minha remodelação, tem que fazer. Ai, Xaropeei, até que ela conseguiu fazer para mim. Um ai, amor. Camila, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo hoje, com as eu minhas que agradeço. alunas, nossos seguidores, nossa audiência. Camila, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua história, da tua formação. Você é dentista, tem especialização em harmonização facial e o que mais que tudo que você faz? Conta para nós. Então, vamos lá, gente. Eu sou a Camila Fortcamp. Me formei em 2010 em odontologia. A minha primeira especialização foi em radiologia e imaginologia na USP, em São Paulo. E depois disso, eu, ali em 2011, já ingressei na parte de harmonização facial, né? Era uma época onde a gente não ouvia muito falar, onde tinha, né? A gente pouco ouvia falar sobre toxina botulínica e estava essa nova era, né? Apenas começando, muitos ainda com muito receio de iniciar. E eu acabei me jogando de cabeça, né? Sempre também estudando bastante, sempre com muito cuidado, tanto com os pacientes, né? Pesquisando, estudando e essa área, eu sempre digo para os alunos, é uma área que ela evolui com uma constância muito intensa. Então, a gente tem que estar o tempo todo se inovando, o tempo todo buscando técnicas novas. Vocês vão observar que ao longo, muitos aí que eu observei que entraram não são pacientes, mas são também colegas de profissão. Então, é algo que exige muito da gente o tempo todo. Vocês vão observar que cada vez mais a gente tem técnicas novas e, graças a Deus, isso para evoluir, sempre trazer melhores, né, ao que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. Maravilha, isso mesmo. O que acontece? Nessa área, claro que em todas as outras áreas também, né, em constante evolução, mas particularmente na nossa área de estética, eu vejo assim, cara, hoje em dia eu uso tratamentos, eu faço tratamentos que há 2 anos atrás não existiam. Ou existiam e não tinham chego para nós aqui no Brasil, né? Também tem isso, né? Então, o que acontece? Vai mudando as tecnologias, os produtos, os instrumentos vão mudando e não adianta, a gente precisa acompanhar. Então eu digo assim, ó, se você não gosta de estudar, se você não gosta de novidade, não tá na área, você tá na área errada, né? Como eu ia dizer, porque a gente tem que estar investindo em curso, em treinamento, em network, tem que estar em constante aprendizado e evolução, tanto para melhores resultados quanto para melhor conforto do paciente e menores riscos também. Justamente. Então, Camila, conta aqui para nós. Hoje em dia você faz bastante harmonização, você está só na harmonização ou você está também em outra parte da odontologia, que eu sei que você tem várias clínicas, não sei tudo que tu faz aí, mas você tá trabalhando bastante. Conta para nós. Então, hoje eu tenho na realidade, duas clínicas de radiologia aqui na minha cidade, numa cidade vizinha.
mas acaba que a minha dedicação durante o dia sempre é a parte da harmonização facial, né? Eu ainda faço os laudos, né, da clínica. Minha mãe também é radiologista, aliás, minha mãe é endo, rádio, pele e orto. Então ela tem várias especialidades também, graças a Deus. Uma é o braço direito da outra, mas hoje no consultório eu faço exclusivamente harmonização facial, né? Tanto a parte cirúrgica, quanto questão de preenchimento, lipoaspiração de papada, bichectomia, toxina, preenchedores, enfim, fios de sustentação, que eu amo, né? Tu sabe? Mas hoje é a minha paixão, né? Eu sempre digo para os alunos que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, não só na hora que a gente executa o procedimento, mas em relação ao atendimento com o paciente, de entender o que ele está buscando, né? A gente ter um cuidado, principalmente como a gente lida com a questão de autoestima, né? Então, muitos pacientes, quando nos procuram, eles estão debilitados, estão passando por algumas questões emocionais também. Então, a gente toma muito cuidado, né? O que a gente passa para esse nosso paciente, o que o plano de tratamento que a gente vai executar. Muitas vezes, eu sempre digo, né? O que eu acho bonito, graças a Deus, não é o que a Jana acha bonito e assim por diante. Então, o momento da avaliação inicial, ele é muito importante para a gente definir, né? Eu digo que a gente pinta um quadro. Então, essa é a analogia que eu gosto de usar aqui para os pacientes. Então, eu falo assim, esse momento que você senta aqui na frente, que é o momento onde você me passa quais são as suas queixas, os teus anseios, o que você gostaria de modificar, e não simplesmente, né, o profissional em si ir passando, vamos fazer harmonização assim, quem sabe a gente dá uma afinada no nariz, quem sabe um preenchimento, porque muitas vezes quando a gente não é exigir, né, um padrão de beleza para esse paciente, mas a gente não sabe escutar, né? E aí Verdade. então, a gente acaba cometendo os erros de exageros do paciente. O paciente ficou bonito, ficou harmonioso, mas não era bem aquilo que ele estava buscando. Então eu falo que além daquilo que o paciente relata, a gente observar se é uma pessoa mais discreta, se é uma pessoa mais reservada, ou se é um paciente que já é mais extrovertido. Isso vai influenciar também muito. Por exemplo, hoje a gente está falando sobre o preenchimento labial. Então, se eu tenho uma paciente que é um pouquinho mais reservada, uma boca, né, mais pronunciada, um volume mais sexy, pode ser que naquela anatomia facial vá se encaixar, mas na questão pessoal dela, né, do que ela vai passar para as outras pessoas que ao visualizarem aquele paciente não vai transmitir, né, o que essa questão do íntimo, né, de cada um. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também, porque não é só medidas exatas que a gente vai estar avaliando de cada um. É isso aí, maravilhoso. Camila, concordo plenamente contigo. Inclusive, quando vem as pacientes lá na clínica, eu tenho bastante espelho, né? Eu tenho espelho aqui, espelho ali, eu tenho um espelhinho pequeno, mas eu gosto muito, assim, que ela olhe no espelho do meu lado, sabe? E ela pontue, assim, o que tá realmente te incomodando. Porque eu, com a minha visão de profissional, com a minha visão de querendo ou não, de simetria, porque a gente tem a tendência de querer tudo simétrico, porque a simetria, ela nos remete beleza, nos remete, né, uma beleza acentuada por ser mais simétrico, proporções, toda aquela questão da proporção áurea também. Mas é muito legal da paciente pontuar o que incomoda, porque às vezes a gente acha que incomoda, mas ela tá assim, ó, caidaça aqui embaixo, mas o que incomoda ela é essa ruga daqui da glabela, sabe? Então é muito importante a gente ter essa percepção, essa paciência, né, de entender, de escutar, e a partir de uma boa anamnese, a partir de um bom planejamento, a gente conseguir traçar um plano de tratamento adequado e escolher os melhores produtos e melhores instrumentos. E aí que eu entro no nosso tema de hoje. Camila, cânula ou agulha? Então, hoje em dia, antigamente, né? Antigamente, a gente utilizava muito agulha. Inclusive, hoje eu atendi
uma querida lá na clínica, disse, Jana, porque não senti nada do procedimento contigo, porque fiz o procedimento contigo, nem era nada na face, era uma intradermoterapia corporal para gordura localizada. Não senti nada de dor e eu vi que tu usava uma agulhinha muito pequenininha. E antigamente eu fiz um procedimento com outro profissional que utilizava uma agulha enorme, sentia um monte de dor. Então, os instrumentos vão mudando, vão melhorando. Mas também, hoje em dia, a gente tem que buscar os melhores materiais para servir o nosso paciente, melhorar o conforto, melhorar o resultado. Então, eu te pergunto, Camila, hoje em dia, na questão facial, na questão do lábio como um todo, o que você preconiza? Você utiliza um padrão ou você vai fazendo conforme a necessidade individual? O que você utiliza na tua prática clínica? E por que, primeiro essa pergunta, vamos por partes. Então, gente, hoje, até eu sempre digo para os alunos também, não há uma técnica única que vocês vão aplicar em consultório. É um conjunto, cada paciente vai ter uma necessidade, então nós temos pacientes com lábios extremamente finos e invertidos, ou seja, né, a gente tem essa falta de mucosa seca exposta, tá? Muitas vezes um tecido muscular dessa região do orbicular muito tenso, a ponto da gente não conseguir uma eversão imediata. Nós temos pacientes que já têm um volume grande, nós temos pacientes que vão ter excesso de tecido labial e que muitas vezes a gente tem que avaliar também, e aí entra essa questão da odontologia, porque hoje o que a gente percebe, pacientes realizando preenchimentos de uma forma que eu considero até um pouco exagerada, e algo que a gente caracteriza no rosto do nosso paciente é a exposição dos incisivos, né, dessa região dos dentes superiores. Conforme a gente vai tendo o processo de envelhecimento, essa região ela vai aumentando essa dimensão vertical, a gente vai tendo menos exposição dos dentes superiores e mais exposição dos dentes inferiores. Isso é um sinal, né, que a gente acaba tendo de envelhecimento. Então a gente tem que cuidar muitas vezes para a gente não pesar essa região, e por isso que às vezes eu também saliento muito cuidado na hora da gente realizar filtro. Tem alguns pacientes que não vão ter necessidade da gente estar fazendo o filtro labial, justamente porque se o paciente já tem uma dimensão aumentada, isso vai acabar ocasionando um peso maior nessa região e uma falta ainda maior dessa exposição dentária, né? Dando esse efeito de envelhecimento. Então, a gente tem pacientes que tem tanto volume, a gente sente, né? Também pela falta de questão de não ser avaliado a densidade, né, desse preenchimento labial que vai ser utilizado. Então, alguns pacientes, vocês vão observar, precisa inverter mais o lábio, então a gente vai utilizar um preenchimento um pouquinho mais denso para a gente conseguir essa eversão. O paciente quer algo mais natural, então a gente usa uma reticulação mais leve, né, para dar um aspecto de naturalidade, focando mais na hidratação. E até, Jana, não sei se você chegou a visualizar, mas no meu Instagram eu também postei um vídeo, porque eu removi o meu preenchimento. Eu vi, eu ia te perguntar isso mesmo, como foi a tua remoção total? Porque ontem eu tava assim tão incomodada comigo, porque eu tô fazendo um monte de vídeo, todo dia gravando vídeo live, e eu tô aqui me olhando, me olhando, e eu vendo, gente, esse produto desceu, esse produto não tá certo, esse ácido desceu. E cara, é agora que eu vou remover esse negócio. E eu removi aqui embaixo ontem e já melhorou bastante. E eu lembrei de ti, eu já ia te perguntar, o teu caso, eu vi que você postou que você removeu todo o teu lábio, né? O preenchedor, né? Sim. Conta pra nós, porque eu então, queria fazer isso. Sim. Bom, então a gente sabe que o preenchimento ele deve estar numa camada que a gente chama de mucosa seca. Toda vez que esse preenchimento ele é introduzido nessa mucosa mais úmida, ou quando o profissional quer dar um volume e de uma forma errônea acaba colocando um pouco de produto nessa região de mucosa úmida, esse lábio ele pesa demais. Então eu tive um profissional que realizou há mais de 5, 6 anos atrás o meu lábio, e onde boa parte dele estava nessa região. Além de estar em mucosa úmida,
ele estava superficializado. Então, quando a gente tem um preenchimento que ele superficializa, geralmente o que ocorre é a formação de um nódulo, um granuloma em volta desse preenchedor. Então, você se pergunta, nossa, mas o preenchedor 5 anos lá, como que não reabsorveu? Como é que estava presente ainda? Então, toda vez que a gente tem uma formulação de um granuloma ou um revestimento nessa região, por esse preenchedor estar superficializado, o nosso corpo não consegue mais reabsorver de uma forma natural, né? Então, o que eu comecei a perceber é que eu não me gostava mais sorrindo nas fotos, eu tinha um peso muito grande nessa região, tinha pouca, eu já tenho os dentes que são, meus dentes são meus, né? Mas são Mais curtinhos, curtos. são curtinhos, então ele já não tinha uma exposição favorável, né? Então, isso, sem contar também a questão do filtro labial, cada vez que eu forçava essa região, parecia um grumo, né? Muito evidente, né? O que travava ainda mais essa questão do meu sorriso. Então, eu optei por remover, principalmente essa região, porque eu já vinha há alguns anos ali, Incomoda, quero né? fazer o preenchimento, eu tentava refazer por cima, o preenchimento ficava excelente, mas eu ainda sentia aquele peso nessa região. Então, eu coloquei mais de 10 ml de hyaluronidase distribuídos entre em cima e embaixo, né? No dia que a gente aplica, fica um terror, né? Porque a E gente fica bem daí, no dia seguinte, irritado. tava zerada. No dia seguinte, eu tava parecendo uma idosa, né? Lá, terrível. E aí a gente fica falando assim, graças a Deus que existe máscara, que a gente está no meio dessa pandemia. Então Filtro que hoje, deixa bocão se precisar, né, Camila? sim, hoje eu tô com 1,2, porque daí eu fiquei ali, eu aguardei ali o período ali de 4, 5 dias, né? Após a introdução da hialuronidase. E aí o lábio foi refeito, coloquei ali 1,2 ml, né? Agora sim na camada correta. Então, se eu quiser de repente colocar um pouquinho mais, ele ainda vai. Eu gosto de ali 1,5, 2 ml no máximo no meu lábio para ficar algo natural e também para a gente ter essa questão de naturalidade. Não gosto de muito exagero, porque senão ficava meu lábio muito travado, sem movimentação de naturalidade, né? Ô, E Camila. diga, desculpa. Não, pode concluir. Então, essa questão de utilização de técnicas que até tu tinha comentado comigo, eu particularmente, claro, cada paciente é único, vão ter pacientes que eu vou utilizar única e exclusivamente a agulha, principalmente aqueles que eu quiser a eversão labial, e tem a maioria dos pacientes eu acabo mesclando entre a utilização de cânula e agulha. Ótimo. Ô, Camila, uma coisa também interessante. Uma pergunta e uma questão interessante, tá? Que eu podia aqui. Tem muita coisa pra falar contigo. Camila, quem que fez o teu lábio daí? Você que fez? Ah, tá, porque tu não vai me perguntar antes, né? Não, quer deixar me bota numa situação delicada. Não, Ou quem antes que eu não vou fez comentar, mas depois? depois tem uma colega minha, a doutora Maraceli, ela é daqui, da cidade aqui do lado, e a gente até está fazendo agora a clínica juntas. Ela é uma pessoa que eu confio, tanto ela quanto a doutora Gabi ali de Balneário, são pessoas que eu gosto bastante da técnica que elas realizam, é algo próximo do que eu gosto também. E elas realizam lábios perfeitos, né, no meu ponto de vista. E claro que cada paciente é único, cada técnica vai ser individualizada para cada paciente. E aí eu realizei foi final do ano passado, isso. Ótimo. Viu, Camila? E me diz uma coisa, uma consideração. Eu percebo também, não sei se você percebeu em você, provavelmente sim, mas eu percebo também que algumas profissionais, né, enfim, ou até algumas pacientes que quando acontece isso, de colocar muito produto, ou utilizar uma cânula, colocar um produto muito profundo, ou fazer uma técnica com cânula, né, que virou ali o produto, subiu o produto, ele acaba, ou também devido à reticulação do ácido hialurônico, acaba pesando de fato, acaba inclusive prejudicando a fonação, a fala da pessoa, né? A pessoa fala assim, essa parte aqui em cima não mexe nada, fica totalmente artificial. E a fonação, a fala, como ela não tá mexendo essa parte aqui,
ela fica falando assim, ó, fica Sim, muito prejudica. estranho. Prejudica porque daí a gente já não tem mais essa dicção correta, né? Acaba que essa questão de como os sons saem do nosso lábio, ele acaba modificando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então hoje a gente cada vez vê mais lábios numa proporção bem exagerada, e aí para compensar essa ausência de exposição dentária, os pacientes aí estão procurando realizar as lentes de contato dentais num tamanho desproporcional, né? E então isso a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de avaliação, né? A forma como o paciente fala, eu particularmente, claro, isso é uma visão individual de cada um, mas eu pessoalmente não gosto, por exemplo, de preencher a região dos códigos de barra com preenchedor reticulado. Eu prefiro ou fazer um ácido na região, aplicar um ATA, um fenol no local para a gente, né, melhorar toda essa região como um todo e trabalhar o contorno. Toda vez que a gente realiza o contorno labial com uma reticulação um pouquinho mais alta, eu evito, né, eu previno esse paciente de fazer a formação das linhas. Então, é sempre você observar quando o paciente faz o biquinho, que a gente tem a formação das pregas, né? Então, a gente sempre trabalhar a prevenção e a formação ali, a gente realizando o contorno labial, a gente já consegue trabalhar muito bem essa região. Ótimo, concordo plenamente. Hoje em dia não, já faz um bom tempo que tem os fios lisos para a região perilocal, né? O Sim. Ultraformer, que também tem resultados maravilhosos. O Skin Buster, que é o uso do ácido hialurônico não reticulado para essa região. Então, o que acontece? Quando você acaba utilizando um preenchedor, um ácido hialurônico, por mais que ele é de baixa reticulação, mas ele tem uma certa reticulação, ele vai ocupar o espaço. E essas linhas são muito fininhas mesmo. Então, por mais que você faça em 2, 3 sessões, pode ser que conforme o movimento que a paciente for fazer, né? Claro que daí nessa região aqui tem que ser feito com agulha, né? A gente tem que ser feito com agulha muito superficial na derme. Beleza, a técnica está correta, tá aplicando na derme o produto correto, mas mesmo assim pode ser que aparece aquelas linhazinhas, tipo umas minhoquinhas branquinha, e conforme a paciente vai falando, vai sorrindo, fica marcado. Então, muito cuidado. Até hoje, por coincidência, veio uma paciente aqui, ela avaliou anteontem para fazer o preenchimento labial, e aí ela até comentou, eu fui em outra profissional, ela fez a região dos códigos de barra no lábio superior e no inferior, e aí, próxima à região de mucosa, ficaram vários nódulos. Então, eu falei assim, olha, eu não vou ter como, não vou conseguir trabalhar nesse lábio de forma adequada, né? Tu não vai ter um resultado da forma como tu espera, sem eu remover esse produto antes. Então, além de eu aplicar a hialuronidase em vários locais, ainda a gente fez, né, a compressão, o paciente foi anestesiada, né? A gente fez a compressão do local para eliminar todo esse produto. E realmente, eu nem imaginava, mas era muito produto que tinha ali. Então, além dela continuar com o código de barras, ainda assim, né, a gente estava com a presença de vários nódulos. Lembrando que quando o paciente forma as linhas estáticas, que são aquelas linhas que mesmo em repouso, né, a gente tem aquela quebra tecidual, como se fosse uma cicatriz mesmo, muitas vezes o preenchimento por si só, por mais material que você coloque, ele não vai solucionar essa cicatriz que já se formou. Por isso que muitas vezes a gente realmente vai ter que trabalhar uma bioestimulação de uma forma mais interna e externamente a gente trabalhar com algo que renove esse tecido. Por isso que a gente acaba, né, favorecendo a utilização dos ácidos em si nesse local. Ótimo, perfeito. Camila, me conta uma coisa então aqui. Para quem está começando, né, assim, o que você orienta? Cânula ou agulha? Quando utilizar um, quando utilizar outro? Assim, o que você gosta? Bem, o código de barras eu já dei a dica aqui. Tem que ser feito, se você for fazer, tem que ser feito com agulha. Mas mesmo fazendo com agulha, você pode ter problemas. Então, a orientação código de barras é Skin Buster, Ultraformer, peelings combinados. Tem o ATA, atenuado, fenol atenuado, se não me engano. Microagulhamento com drug delivery. Então, tem outras técnicas que ficam mais naturais. Lembrando que essa região também, ao redor do lábio, a gente não pode utilizar bioestimulador. Então,
Agora, no lábio ou em outra região do rosto, a gente pode abranger o rosto também. O que você acha? Aonde que você escolhe usar agulha e usar cânula? Bom, então assim, questão de lábio, por exemplo, se o paciente tem o lábio invertido, né, pouco tecido e a gente sente que essa musculatura ela é bem rígida e o paciente quer desenhar bem o lábio, eu gosto de realizar a técnica russa, que são travas feitas com agulha, tá? No sentido vertical. Então essas travas a gente vai entrar bem no contorno e a gente vai fazendo travas na vertical e numa profundidade um pouco mais superficial. E aí a gente vai utilizar uma agulha 27G ou até mais fina, pode ser utilizada, tá? E aí Sim, a gente vai ótimo. fazer travas nessa região, justamente para delimitar e a gente conseguir everter esse lábio para fora. Eu explico para os pacientes que quando a gente tem uma musculatura muito rígida, muitas vezes esse vai ser um processo de construção e não algo imediato, tá? Ótimo. Vai sim, o paciente, toda vez que vocês utilizarem no lábio a agulha nessa região para volumizar, não tirando a questão do contorno, o paciente vai ter mais chance de hematoma e mais edema, tá? Porque a gente vai ter um extravasamento de sangue natural ali nessa região, certo? Lembrando que toda vez que vocês aprofundarem mais essa agulha, o ideal é sempre que vocês aspirem, tá? Para verificar se a gente não vai ter uma aspiração positiva, ou seja, tá introduzindo esse produto dentro de um vaso sanguíneo para a gente não ter problemas de necrose ou mesmo de estar introduzindo, né? De faltar circulação ali no local. Então, muito Ô, cuidado com Camila, só para antes de você seguir o pensamento, no caso de aspiração, quantos segundos? Olha, hoje, antes se falava de 3, 4 segundos. Hoje a gente Hoje, verifica que são 10 ou até um pouquinho mais, tá? A gente sabe o que para ter último essa estudo que eu aspiração, li era 20 segundos. Eu falei, caramba, 20 tá? segundos, segurando ali, coêmbula, Quanto aspirando. mais fina for a agulha que for utilizada, mais tempo ela acaba demorando para ter esse refluxo. Lembrando que Ótimo. tivemos um refluxo positivo, né? Entrou sangue dentro da Agulha. seringa, né? Uhum. A gente vai descartar essa porção com sangue e pegar uma nova agulha e aí novamente pode estar realizando nessa região. Alguns pacientes, se a gente pega um vaso muito calibroso, vocês vão sentir que vai ter um edema muito grande, se for um vaso de maior calibre, tá? Em alguns casos é interessante a gente pegar uma agulha um pouquinho maior, tipo uma 21G ou até uma 18, e a gente estourar essa região e extrusionar esse hematoma, o paciente não ficar Hematoma. muito inchado, ou se você não se sente confortável para isso, interrompe o procedimento, porque você não vai conseguir mais verificar por causa do edema, né? Questão de volume correto, vai faltar um pouco de volume mais de um lado do que do outro, né? Já não vai Nossa, ficar algo. ótima, ótima dica. Essa live valeu só por essa dica, Camila. Porque assim, ó, às vezes acontece, né? Às vezes você tá ali, você não tem, assim, a intenção de causar um hematoma, de causar, né, um coágulo ali, por mais que aumente o coágulo, mas de ficar. Então, o que fazer? Se ficou enorme, que nem a Camila deu uma bola ali, faz uma picadinha, faz um pertuíto com uma agulhinha e estoura, que daí o produto sai junto com o sangue não fica estacionado ali dentro e a lesão, aquele roxo, depois fica verde, amarelo, ele vai ficar menor, né? E claro, Sim. tem que entrar com pomadinha, tudo, qualquer coisa, medicamento também. Beleza, Camila, segue aí. Que mais que você tem para nos Então, contar? aí temos essa questão. E aí, muitas vezes, o que eu gosto de realizar é utilizando, até trouxe aqui para mostrar para vocês, é a cânula 21G, tá? É a que eu acabo utilizando mais para lábio. Então, eu gosto de fazer os pertuitos nessa região mais central. A gente entrar com a cânula, né? Entramos até mais ou menos o meio da mucosa seca. E aí continua o trajeto, né? O paciente já vai estar anestesiado, então ele não vai sentir absolutamente nada, e até vai ser sobre isso a minha aula no curso da Jana. Então, o paciente já vai estar bem anestesiadinho e a gente vai introduzir, né, o material e fazendo aos poucos, conforme a gente vai removendo essa cânula, a gente vai depositando esse produto. Lembrando que sempre
em continuidade, né? E a gente tem, na questão da análise facial, essa região central do rosto, né? Essa distância aqui intercantal, que a gente chama, a distância entre os dois olhos, é onde eu devo concentrar o maior volume do preenchimento labial. Lembrando que a gente Isso até aí. vai preencher as laterais, mas essa porção central vai conter o maior volume, né? Para continuar mantendo esse contorno natural e favorável para o lábio do paciente. Então, gosto muito de Isso utilizar. aí. E outra curiosidade, antes eu realizava o contorno labial e depois eu fazia o volume. Hoje eu já faço ao contrário, mas isso é também algo pessoal, então eu gosto hoje de realizar o volume com a cânula e finalizar, isso a maioria dos casos, né? Finalizar o preenchimento com o contorno. Por que que eu acabei modificando isso? Porque eu percebia que eu precisava massagear para acomodar bem o produto, né? Quando a gente vai fazer a volumização. Então, se eu tivesse feito o contorno antes e fizesse essa massagem, que ela é um pouco mais vigorosa para a gente acomodar bem esse produto, eu acabava desfazendo aquele desenho bonito que eu tinha realizado antes, ou deixava ele mais suavizado. Então, hoje, acabo sempre realizando, independente se faço com agulha ou com cânula, o contorno ele vai sempre ficar para o final. Ótimo, Gabi, isso ó, a aí, Gabi gente. que eu disse que é a famosa das bocas, ela também tá dizendo que tem que fazer aí, ó. E ela é fera nos lábios russos, que a gente diz que agora virou essa questão da eversão labial, onde a gente consegue esse desenho e esse maior volume utilizando menos produto, né? Porque ele Isso. fica um Eu preenchimento ve... superficializado. Isso, eu vejo assim que nada como a curva de aprendizado, né, Camila? A gente, assim, claro que a gente faz. Gente, se eu contar para vocês o meu primeiro curso de preenchimento labial fora da pós-graduação, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Não, não posso nem falar, porque se eu falar um pouquinho, quem é da área já vai saber quem que foi o teacher. Mas enfim, é tudo assim, vai questão de aprendizado. E você vai vendo que muitas vezes você vai percebendo na tua prática clínica que às vezes você invertendo a ordem, né? Que nem a Camila falou, faz primeiro a volumização, depois faz o contorno. Ela casa muito bem, porque muitas vezes não vai ser necessário o contorno. O filtro, às vezes, pode ser necessário, às vezes não vai fazer falta, então deixa para o final. Então, esses detalhes que a gente percebe muito na nossa prática são fundamentais para você que está começando já se ligar, já anota aí e já começa a tentar entender e começa aprendendo, evitando a parte mais complicada. Porque eu penso assim, muitas pessoas acabam complicando a técnica, acabam querendo enfeitar demais, colocar instrumentos auxiliares, colocar umas coisas assim, ó, para o paciente, no aluno, na verdade, ficar. Então eu vejo assim que muitas vezes, quando a gente. Claro que antigamente, há 8 anos atrás, não tinha muita opção. Hoje em dia já tem mais opções de treinamentos, de cursos. Mas eu vejo que assim, a gente conseguir desmistificar a cânula e a agulha e dar liberdade para o aluno, para ele conseguir aplicar na maneira que ele achar melhor, sabe? Porque eu vejo assim, ó, a gente não pode dizer assim, ó, Camila, tá errado, você tem que fazer só com agulha. Camila, tá errado, você tem que fazer só com cânula. Não é assim que funciona. Cada profissional tem uma habilidade. Você vai dominar mais a agulha, depois você vai desenvolver a cânula. Ou se você está começando agora, quem sabe você aprenda a começar só com a cânula, mas você vai perceber que você vai precisar da habilidade da agulha, porque tem coisas que só a agulha faz, né? Então isso eu acho muito bacana a gente conseguir pontuar e levar essa questão para quem está começando principalmente. E claro, tem técnicas como a eversão, né, do lábio. Só com agulha a gente consegue, porque é muito Sim. superficial. Então, eu acho muito, muito importante a gente esclarecer isso, tá? E a Não, e Camila fez uma até colocação maravilhosa. a outra questão, sempre vocês terem a questão de fotos do paciente, tá? Alguns casos eu gosto até de fazer um vídeo do paciente Ah, eu conversando faço. para a gente ver
a questão da dicção, muitas vezes ele acaba tracionando a musculatura e fala assim, esse meu lábio é um pouco mais torto. Aí eu falo, tem alguns casos que o paciente ele chega com esse relato do lábio ser um pouquinho mais torto de um lado ou ter menos volume, mas quando a gente pede para o paciente ficar em repouso, ele está totalmente simétrico. Então, tem bastante cuidado com isso, porque em alguns casos essa alteração ela é muscular e não de volume. Então, a gente vai trabalhar mais daí com a toxina botulínica em algumas musculaturas, se o paciente traciona mais esse músculo e repuxa o lábio naquela lateral. Então, a gente vai observar essas questões. Esses tempos também peguei uma paciente que tinha uma cicatriz no lábio, ela teve um acidente, né? Então, ela tinha uma lateral onde a gente tinha... É mais complicado da gente conseguir colocar o produto, porque se você tem um tecido conjuntivo, que é um tecido cicatricial nessa região, por mais que você coloque volume, esse tecido ele sempre vai ser um pouquinho mais tenso. Então, nesses casos, o ideal é a gente entrar com a cânula. Antes de depositar o produto, a gente vai descolar bem esse tecido, deixar ele mais solto, para depois a gente começar o depósito do produto em si. E ainda assim, ficar 100% simétrico vai ser muito difícil, porque a gente vai estar lidando com um tecido totalmente diferente. Tá? Ótimo, muito bem colocado. Inclusive, eu vejo muito isso na minha prática clínica, sabe? O lábio ele já é assimétrico. Ele tem uma assimetria não só de desenho, não só de coloração, porque as meninas, talvez vocês que já fazem preenchimento, inclusive, eu tenho uma diferença de coloração no meu contorno labial. Então, às vezes, fazer o contorno labial não vai adiantar. Por quê? Porque vai destacar ainda mais a falta do pigmento que tem ali naquele contorno, que está faltando no contorno. Por isso que depois tem toda a questão da micropigmentação labial, que você pode indicar para o seu paciente, ou ter alguém na clínica para fazer. Porque se você preencher ali naquele espaço, vai destacar mais ainda. E essa questão muscular também é muito delicada, porque às vezes a paciente ela não visualiza. Para ela tá normal. Agora, ela fez o preenchimento, você volumizou, e ela agora tá só olhando a boca dela no espelho. E ela tá vendo aqui, nossa, mas o que a Camila fez? O que a doutora Camila fez na minha boca? Minha boca não era assim. A doutora Camila deixou minha boca torta. Vou lá reclamar, quero meu dinheiro de volta. O que é isso? Daí, se você não tem foto, principalmente vídeo, hoje em dia eu faço vídeo para tudo. Faz vídeo movimento, falando, sorrindo, fazendo bico. Faz o movimento para pegar essa questão da musculatura junto. E daí você vai mostrar para o paciente, olha como que você era antes e agora. Isso aqui é natural teu. A gente melhorou. Agora, zerar isso eu não consigo. Então, é muito, muito, muito importante isso que você falou. Adorei. Muito eu vi aqui uma... agora eu perdi o nome aqui da pessoa. Até peço desculpas, mas perguntou um pouquinho sobre a técnica anestésica. Até a gente pode dar uma introduzidazinha, né? Eu, particularmente aqui no meu consultório, eu sempre faço, né? Na região infraorbitária e mental, intrabucal, essa anestesia, né? Na questão do curso, a gente vai ter outras técnicas também, de forma extraoral, para aqueles que não podem fazer aplicação intraoral. E muitas vezes eu acabo complementando nessa região central de incisivos também, que muitas vezes quando a gente faz a região de infraorbitário, tá? O paciente fica anestesiado nessa porção lateral, mas essa região mais central acaba ficando ainda com sensibilidade. Então, a gente sempre acaba fazendo, às vezes, um pontinho ou outro ali extra, né? E aqui na região inferior, a gente vai trabalhar no mentual, né? Que entre os dois pré-molares, né? A gente vem no nervinho ali e faz a aplicação do anestésico. Eu, particularmente, gosto de utilizar anestésico com vasoconstritor, adoro utilizar articaína. A mepivacaína é outra sugestão, por ter uma perfusão mais rápida do que outros anestésicos, né? E também por ter uma durabilidade um pouquinho maior. Então, o paciente ele fica bem confortável, né? Fica com aquela sensação pós-anestésica. Eu falo assim, nossa, minha boca parece estar gigante, a gente nem começou a fazer. E o paciente fica com aquela sensação de que está babando mesmo e não sente absolutamente nada, quer a gente esteja realizando o procedimento com agulha, com cânula, ou o que quer que seja. Então, acaba dando muito mais conforto para o paciente e eu digo que para a gente que está realizando, a gente fica muito mais tranquilo também. É verdade, ótimo.
Uma coisa importante pra gente pontuar aqui, né, Camila? Porque já tá passando o tempo, já é quase 15 para as 10. E é muito bom, né? Quando a gente fala uma coisa que a gente gosta, o tempo vai indo. Mas olha só, uma coisa muito importante da gente pontuar é a questão do edema. Sempre quando a gente for fazer o preenchimento com cânula e agulha, a gente vai ter diferença de edema, porque a gente vai ter diferença de inserções, de a própria punctura, a própria assim técnica que você for utilizar, você já avisa o paciente, ó, o Russian Lips lá, que são várias picadinhas, várias retroinjeções, ele vai dar mais edema. Como a Camila falou lá no começo, ele pode dar mais hematoma, mas ele também com certeza vai ter associação com maior edema no pós-procedimento. Então, todas essas questões é importante de você pontuar para a tua paciente, né, Camila? Isso. O que eu gosto de utilizar, e até, né, entrando nessa questão de anatomia, então toda vez que eu utilizo agulhas nessa região de volumização, quer seja, né, no sentido horizontal ou no sentido vertical, eu procuro introduzir essa agulha numa região um pouco mais superficializada e que daí sejam, para a gente não ter a formação de nódulos ou que fique aparente esse preenchedor, utilizar uma agulha mais fina e que esse preenchimento ele seja colocado de forma contínua e não pausada, você fazer nódulos em regiões específicas. Dessa forma, ainda há probabilidade da gente atingir um vasinho ou outro, mas a gente vai estar atingindo as terminações finais. Então, o hematoma vai ser menor, né? O risco da gente estar introduzindo esse produto dentro de um vaso calibroso e causando alguma iatrogenia também ele é reduzido. Toda vez que eu preciso numa profundidade maior, eu imprescindivelmente vou utilizar a cânula, né? E como eu até trouxe para vocês dois modelos, a gente tem a cânula aqui, por exemplo, não vai dar para ver direito, mas deixa eu abrir ela até aqui. Essa aqui, por exemplo, ela é uma 25G, uma cânula bem mais fininha, tá? Em relação a 21. Eu, particularmente, para o lábio, não gosto de utilizar essa extremamente fina, tá? Porque por mais que ela não tenha corte, certo? Ela não tem uma ponta ativa, mas por ela ser extremamente fina, ainda assim há uma possibilidade da gente estar atingindo algum vasinho ou introduzindo, né, esse produto dentro de uma artériazinha ou alguma veia. Eu sempre digo que a cânula 21G que acabo utilizando para tudo, eu digo que ela é coringa, né? Eu particularmente gosto de utilizar ela para todos os tipos de preenchimento. Ela pede licença, né? Eu gosto de fazer ela para olheira também, porque eu não tenho esse risco de ter essa formação de hematoma, a gente acaba reduzindo ele muito, tá? É muito difícil acontecer hoje em dia. Eu sempre falo para o paciente, há a possibilidade de, geralmente o hematoma vai ser provocado pelo pertuito que eu realizei com a agulha e não pela cânula em si, né? O paciente às vezes se assusta com o tamanho da cânula, mas eu digo que esse é o que o paciente acaba não sentindo, não sente nada. Fecha os olhos, não olha mais agora. Hoje tinha uma paciente que falava assim, não olha a cânula dela, fazer assim. Falava, para de olhar. Para de olhar. Ai, gente. Mas, então a gente tem essa vantagem, essa segurança utilizando, né, alguns artifícios que, né, a cânula é uma delas, né? Geralmente quando a gente utiliza essa 21G não tem uma necessidade de vocês estarem realizando a aspiração para verificar se acometeu algum vaso, alguma estrutura nobre ali na região. Eu gosto muito de trabalhar com essa e que seja uma rígida também, tá? Ótimo. Gente, assim, ó, Camila, eu podia ficar contigo a noite toda aqui conversando. É muito bom. Nossa, a energia da Camila é lá nas alturas. Isso que é quase 10 da noite. Tá no 220. Camila, muito obrigada, gente. Se vocês têm alguma pergunta, coloquem aqui nos comentários. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram. Depois ela vai pro canal do YouTube. Tem um canal do YouTube lá também, vocês podem seguir. E eu vou convidar todos vocês que estão conosco aqui hoje para participar do evento que vai ser dia 10 de fevereiro, o Segredo do Lado Perfeito. E a Camila, ela tem uma participação muito especial nesse meu projeto novo. Então, se você é seguidora, se você é aluna, se você é fã da Camila, como eu sou também, porque ela foi minha professora, me inspirou muito. Já mandei algumas perguntas de dúvidas, várias dúvidas que ela me ajudou na época. Então, uma pessoa muito solícita, uma profissional excelente que eu
trouxe para mim, trouxe para o meu projeto. E muito obrigada, Camila, por aceitar. Eu que E, agradeço. gente, então eu fico aqui muito agradecida por todos vocês. Participem do evento. A inscrição está no link da bio. E a Camila, eu sei, tenho certeza que vai ser um ponto-chave no sucesso do projeto. Obrigada, Camila. Jana, queria agradecer o convite, agradecer a confiança, falar que independente, né, de formação ou qualquer outra coisa, a gente sempre se ajuda, eu sempre aprendo demais também, né? A gente tem que ser sempre humilde para falar. Eu acho que quem fala que sabe de tudo, ou que já deu de fazer curso de lab, ou já deu de aprender, a gente sempre tem alguma coisa para agregar, sempre, nem que seja para falar, eu não vou fazer isso, não vou fazer dessa forma. Eu digo, nunca um curso ele não é bom, não te traz algo positivo para a gente estar agregando no nosso consultório, né? Então, eu que agradeço o convite, fico super lisonjeada por fazer parte também da equipe. E o que precisarem também, qualquer tipo de dúvida, eu fico também à disposição. Ótimo. Obrigada, Camila. Obrigada a todos vocês. E agora eu vou me despedir mandando um beijo e boa noite, tá, meus amores? Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.